Professora do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, PPG-Plan, que tem os cursos de mestrado e doutorado. E estou neste momento aqui para apresentar os resultados do edital ProEvent. Mas antes de continuar, eu agradeço muito a presença de todos vocês, né? Aqui tem parte da turma de graduação, da 7ª fase, principalmente, de Geografia Bacharelado, e os meus colegas aqui de laboratório, né? De departamento, orientandos e professores, né? Com quem a gente já tem os bolsistas, né? Já tem um contato bastante grande. Então, agradeço mesmo a honra de tê-los aqui nesse momento. Esse edital UDESC ProEvent, ele é lançado semestralmente pela UDESC e os professores se inscrevem e são ranqueados, são selecionados em cada centro da UDESC e com isso nós conseguimos participar de eventos internacionais. O edital próprio para a participação de eventos internacionais em qualquer continente aqui do planeta. Então esse é o primeiro que foi lançado presencialmente após a pandemia. E um dos requisitos desse edital é justamente que a gente retorne com os resultados, né, ou faça, né, algum relato sobre o evento, sobre o trabalho que foi apresentado. Então, na tarde de hoje, eu vou fazer inicialmente um relato sobre a UGI, que é essa organização responsável, né, por esse oferecimento desse evento, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu apresentei. Eu considerei bastante importante fazer um pouquinho do relato da União Geográfica Internacional, porque nós não ouvimos falar muito aqui no Brasil. Ela é muito atuante, digamos, no centro, né, do sistema, principalmente na academia da Europa e norte-americana. E aqui, para a periferia, ela não tem tido muita divulgação. Mas temos também professores, inclusive representantes na UGI, como eu vou falar mais adiante. Ela, então, né, ocorreu em Paris. Essa foi uma das fotografias símbolo, né, utilizada pela divulgação do evento, e ocorreu nessa semana aqui de 18 a 22 de julho de 2022. O que é a UGI? União Geográfica Internacional? O primeiro evento da UGI foi no finalzinho, né, 1871, final aí do século XIX. E a primeira reunião ocorreu na Antuérpia, né, na Bélgica. Mas foi uma primeira reunião entre os geógrafos de vários países que se organizaram e fizeram, então, essa primeira reunião. Mas, a partir daí, várias outras reuniões foram acontecendo. Mas eles consideram esse encontro, né, como o início, então, da UGI. Mas, como organização, ela só vai ocorrer depois da Primeira Guerra Mundial. Depois eles se encontram finalmente e daí fundam então a União Geográfica Internacional, né, ou International Geographic Union, né, que fica IGU. Então ela usa essas duas abreviaturas no seu logo e na sua divulgação. O idioma utilizado é francês ou inglês. Então lá eu utilizei mais o inglês, mas tinha muita gente também, principalmente as delegações da África, falando bastante francês.
E esses congressos são realizados geralmente a cada 4 anos. O que acho importante a gente lembrar, né, falamos ali em 1871, né, e na Bélgica, em 1871, o que era o mundo naquele período? Né? Nós tínhamos saído, né, da transição feudalismo-capitalismo, com a Revolução Francesa, né, de 1789, sendo o batismo, né, do capitalismo no mundo. A nobreza, principalmente francesa aqui, né, é derrubada, vem a Primeira República, inclusive com Napoleão Bonaparte, né, na França, e depois eu vou retomar isso aí para falar um pouquinho sobre a Sociedade de Geografia da própria França, que é fundada nesse caldo aí, né, nessa transição feudalismo-capitalismo. E a UGI vem em 1871, com muitos geógrafos franceses saindo então da Guerra Franco-Prussiana. Quem, né, o pessoal que estuda geografia sabe que a geografia é implantada, né, como ensino superior na França após perder os territórios de Alsácia e Lorena para o expansionismo, para a unificação alemã. Então é interessante como a UGI, a primeira reunião da UGI, ocorre justamente em 1871. Né? Tem alguma coisa aí. E quando então o Paul Vidal de Lablache é instituído para implantar a geografia na França, oficialmente também. Como as coisas, né, estão relacionadas, não é à toa. E claro que aqui nós estamos falando de uma organização científica, mas ligada ao poder, né? Ao poder dos estados daquele período, porque a geografia, de alguma forma, né, ela nasce com essa característica de conhecer os novos territórios, né, que iam sendo conquistados, principalmente aí a partir das grandes navegações. E também só para lembrar, né, desse período então em que a UGI nasce, que é o período da unificação alemã. A Alemanha perde lá, né, ela congrega os 39 pequenos reinos, principalmente por conta, né, da teoria do espaço vital do Friedrich Ratzel, né, com Bismarck à frente, e perde então a França os seus territórios, né, bastante importantes, né, mas com isso ela consegue construir uma escola de geografia de estatura mundial. Tanto que a geografia brasileira, né, ela nasce desses geógrafos formados a partir dessa fase de implantação aqui pelo Paul Vidal de Lablache. A geografia no Brasil surge na Universidade de São Paulo, em 1934, depois em 1935 na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, com discípulos e ex-orientandos, alunos do próprio Lablache. E aí tem toda uma discussão, né, dessa geografia francesa se posicionando, né, contra a geografia germânica, alemã, etc. Né? Então é nesse momento que esses estudos, principalmente, né, sobre paisagem, região, que era o objeto principal, né, de análise daquele momento. Mas voltando, né, então, para essas reuniões da UGI mesmo como organização, a partir de 1922, a gente, inclusive nós, né, vamos, se a gente passar os olhos, né, pelos principais presidentes, alguns são bastante conhecidos nossos. Então, Emmanuel de Martone, né, vai ser presidente entre ali um ano antes da Segunda Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial. O Karl Troll, acho que você já deve ter ouvido falar, também foi presidente. O Jean Dresch, e aí vai, né? Então tem vários geógrafos que nós estamos, né, habituados a fazer as leituras de suas obras, acabaram aí liderando, né, essa organização. Atualmente ela é composta, né, por 3 principais componentes. Então a Assembleia Geral, que ocorreu agora em Paris, uma comissão executiva e grupos de estudo.
Ainda, né, só para falando um pouquinho dos eventos da UGI, dos encontros, a partir desse de 1871 em Antuérpia, ocorreram outras reuniões, mas como o UGI mesmo, eles consideram só a reunião do Cairo em 1925, como organização mesmo, porque ela tinha sido institucionalizada a partir de 1922. E, pasmem, né? Nós vamos ter uma UGI, uma reunião da UGI, nos mesmos moldes dessa, né, muito maior, provavelmente, do que dessa que eu participei em Paris agora, no Rio de Janeiro, em 1956. Então, isso mostra, digamos, o vigor, né, da própria geografia aqui no Brasil para conseguir trazer esse evento, né, e que foi organizado por aqui. Os próximos, e se a gente passar os olhos, a maior parte dos eventos ocorrem no hemisfério norte. Um outro, né, vem para o hemisfério sul. Na China também já ocorreu, né, em Pequim, 2016, Estados Unidos, Austrália, França, e aí vai, Alemanha, Polônia, na França, já ocorreram mais vezes, né? E o próximo é em 2024, em Dublin, né? na Irlanda, e o de 2028 na Austrália. Eu visualizei, né? A entrega, eles fazem uma entrega de bandeira, a entrega da bandeira para a comissão que vai organizar essa UGI na Irlanda. Eles são super oficiais, assim, são super organizados, há todo um cerimonial, bem interessante, diferente da geografia, digamos, das organizações nossas de geografia que nós estamos habituados aqui no Brasil. Essa UGI do Rio de Janeiro, ela resultou em vários trabalhos de campo, ocorreram trabalhos de campo também nessa UGI de Paris, e esses trabalhos de campo resultaram em várias publicações. Então nós temos inclusive essa aqui eu destaquei sobre o Pantanal Mato Grossense, mas tem uma outra comissão que veio aqui para o sul, e outra foi para a Bahia, etc. E vocês vejam só, né? Em 1956 ocorreram 1.220 inscrições, é bastante gente. E vários, 59 países inscritos, e esse evento ocorreu lá no Rio de Janeiro, com apoio, inclusive, nesse período, do governo federal que estava no Rio, né? E a gente já tem a participação de alguns geógrafos que também são bastante conhecidos nossos, né? O próprio Milton Santos, que estava iniciando com seus estudos, né? Que ele não é formado em geografia, né? Não fez o curso de geografia, mas seus trabalhos, né? Tem esse cunho geográfico, com 2 trabalhos, Haroldo de Azevedo, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, né? Que vai trazer a teoria do geossistema aqui para o Brasil, Nisse Lecoq Miller, etc. Então, vários, né, conhecidos nossos vão aparecer. E esse material dá para encontrar da UGI aqui no Rio de Janeiro. Esse material a gente encontra facilmente aí na internet. E aqui está, então, recomendo, né, quem está presente, a dar uma pesquisada, né, no site da UGI, que eles são muito organizados, né, e tem uma série de informações que podem interessar. Atualmente, né, essas comissões, são mais de 40 comissões ou grupos de trabalho registrados nessa UGI, e lá no Congresso, então, essas comissões se reuniam. E tem cerca de 58 países membros. Eles falam como membros completos, eles fazem uma pequena divisão. E o Brasil tem um representante, que é o professor da Universidade de São Paulo, Manuel, isso aqui está no site da UGI, Manuel Fernandes de Souza Neto. E se alguém tiver interesse, né, de mais contatos, então tem
você pode se associar como membro, etc., mas tem uma série de requisitos, e tem esse professor do Quênia responsável por fazer esses contatos. Mas então vale a pena mesmo passar os olhos pelo site para a gente ver a diversidade de estudos e pesquisas que são desenvolvidas nesses países, né, e que compõem então essas mais de 40 comissões temáticas, desde estudos africanos, de agricultura, de população, e é algo impressionante mesmo, como é a própria geografia, né? Então, aqui especificamente do evento em si, esse aqui era o banner que eles utilizavam e havia em vários lugares lá, dos 3 locais onde a UGI se organizou. Isso aqui foi distribuído inclusive pelo evento, né? Então ela aconteceu no prédio da Sociedade de Geografia, depois eu vou comentar um pouquinho sobre ela, que é mais antiga que a UGI. Aconteceu também na Universidade de Paris 1 ou Panteão Sorbonne, porque fica, um conjunto, né, de prédios que fica do ladinho do Panteão, lá no centro, né, nessa área que a gente fala quartier latim, e no próprio Instituto de Geografia, que faz parte da Universidade de Sorbonne. Então a gente transitava, né, uma infinidade de reuniões e apresentações, a gente transitava por esses 3 locais, que fica muito próximo do Rio Sena e da Notre Dame, né, para quem já andou por lá. Aqui então tem umas imagens, né, que eu tirei da própria Universidade de Sorbonne, aqui no primeiro dia do evento, extremamente bem organizado. Aqui é o Panteão, que é um monumento nacional onde estão sepultados os grandes nomes, né, da França, inclusive a Marie Curie, né, que vocês já devem ter ouvido falar, e Voltaire, etc. Eu consegui um tempinho visitar todos os grandes prédios da França, eles cobram ingresso. Então nós para transferir, né, transformar o euro para o real, acaba às vezes encarecendo um pouquinho. Mas são muitos museus no próprio entorno, né, muitos monumentos e prédios públicos no entorno da Universidade de Sorbonne. E é interessante, então aqui, e a própria Sorbonne, né, a própria Universidade de Paris, tem vários campi, né, espalhados. Eles têm, a partir do movimento de 1968, que nasceu na Sorbonne, eles resolveram, a Sorbonne era uma só, como Universidade de Paris, daí eles resolveram dividir em universidades com autonomia, então ficou são 13, Paris, a Universidade de Paris 1, 2, 3, né? Tem até a 13. E só que nós no evento participávamos mais da Universidade de Paris 1, que é essa Sorbonne Panteão. Então, somente também uma curiosidade, né? Nós gostamos dessas informações mais gerais. É uma das universidades mais antigas, né? É de 1170, é muito tempo atrás. Ela nasce como universidade de Paris mesmo, né? Só que cerca de algumas décadas depois, um outro estabelecimento é formado pelo Sorbonne, por isso que Robert Sorbonne, por isso que veio o nome de Sorbonne. Então eles se juntam formando uma universidade única, mas eles consideram essa data aqui mais antiga como a fundação então da própria Sorbonne. E claro, tem as mais antigas, como a própria Bolonha, né? Oxford, e aí vai. Mas, e aqui então, né, eu fiquei muito nas dependências da Sorbonne, e aqui só um momento bastante importante que eu considerei, que a conferência do Paul Claval, que é um grande geógrafo, principalmente da escola, né, da geografia cultural, bastante antigo entre nós também, e ele lá fez a sua fala, né, que foi bem prestigiada, mas não era um auditório tão grande assim.
e porque eles também estavam trabalhando com transmissão, mas as coisas aconteciam paralelamente. Eu achei interessante, às vezes, algum evento que, como esse, eu considerei, né, fundamental assistir, mas ao mesmo tempo tinha outros eventos paralelos e as pessoas, então, escolhiam e separavam sobre o que eles queriam assistir. O outro lugar, então, com bastante eventos, foi o Instituto de Geografia, que é gigantesco, que é esse prédio antigo aqui. Eu tirei uma foto no meio de lado, mas ele é bastante grande, ele continua, né, aqui para trás, e para cá o Instituto de Oceanografia, que está ligado com o Instituto de Geografia. E a construção dele, começa no início da Primeira Guerra Mundial, mas termina em 1926, e ele está muito ligado com a atuação do próprio Paul Vidal de Lablache e do Emmanuel de Martoni, que lecionaram nesse prédio, né? Então, a partir daí, digamos assim, essa geografia da França começa a ter força no mundo inteiro. Mas, como eu comentei, né, então, com a divisão da universidade a partir de 68, esse prédio, né, ele é o Instituto da Geografia, ele passa a ser utilizado pelas outras universidades, como Paris 7, Paris Diderot, né, além da Paris 1, que é a própria Planteão Sorbonne. Ainda, né, com relação ao Instituto de Geografia, ele é considerado, né, o primeiro da França, né? Ele tem 11 especialidades de mestrado em Geografia, Meio Ambiente e Planejamento, e congrega cerca de 1.500 alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. E o prédio em si, né, foi construído, eu fiquei curiosa, mas o que está escrito aqui em cima, né? E está dizendo que foi construído por uma mulher, foi financiado, né, pela Marquesa de Arconati Visconti, e que ela homenageia o Alphonse Peyrat, que é o pai dela, que era um grande admirador aí das ciências e das artes, né? Então, nesse prédio também aconteceram várias reuniões e apresentações. Então, aqui a gente está repetindo, né? E não são tantos professores, são cerca de 43 professores, mas que eles são auxiliados por doutorandos e cerca de 250 palestrantes. Então, eu achei um número de professores, isso está no site também do Instituto da Geografia, não achei tão numeroso, comparando com o número de 1.500 alunos, né, que é bastante. Então, achei, porque as salas de aula lá são bastante grandes, são anfiteatros, então é uma lógica um pouquinho mais diferente. E esse instituto, então, como eu já havia comentado, ele é bastante utilizado por esses ou pelas outras universidades que existem ali no entorno. E tem muita publicação em papel, online, né? Então, aqui, por exemplo, né, eles acabaram de lançar agora, em 2022, o Atlas das Florestas no Mundo, né? Tem trabalhos em várias, eles continuam com aquela tradição, talvez, né, de estudar várias partes do mundo. Então, aqui nós temos, né, Pachamama, né, em banco de dados, tem estudos sobre a Ásia, a metrópolis, então, bem diversificado mesmo. E isso também é possível a gente encontrar nos seus sites. E um destaque só para esse Instituto de Geografia é que lá ocorreu a abertura mesmo do evento da UGI no dia 18 de julho. Era um lugar, é esse aqui, ele é mais apertado. Os auditórios são pequenos, não são auditórios muito grandes. E eu assisti pela Sorbonne, porque não havia, só entrava com convite especial, e havia toda uma série de autoridades que participaram dessa abertura, autoridades mesmo do governo francês, bem interessante.
E eu achei bastante, isso aqui é uma outra foto que eu fiz, não sei se vocês vão reconhecer, que houve uma fala do príncipe de Mônaco, e que eu achei muito estranho. Falei, meu, que coisa mais esquisita, né? Mas isso mostra bem, digamos ainda, a quem, né, a que estudos, né, essas universidades às vezes se envolvem. É porque parece que tem algumas personalidades fazem grandes financiamentos para as pesquisas na França e também para a geografia. Então, esse príncipe de Mônaco parece que tem até algum, principalmente com relação aos oceanos, ele tem alguma ligação com esse financiamento de recursos para a pesquisa, né? Na ocasião até achei bastante interessante que aqui nós não estamos habituados com esse tipo de situação. Mas é sempre bom a gente saber que nós estamos, né, na Europa, né, e aqui nós somos a América do Sul. Então, e é uma organização muito antiga, né? E outro lugar, então, que ocorreram os eventos foi na Sociedade de Geografia, que é o que eu tinha comentado anteriormente, que é esse prédio aqui, é um prédio gigantesco também. Ela é de 1821, então se a UGI é de 1871, agora eu vou fazer um pulo para trás, em vez da gente caminhar na linha do tempo para frente. Mas é porque ela não faz parte da universidade. Ela é uma sociedade que foi fundada em 1821. É o finalzinho do período do Napoleão Bonaparte. E o início da retomada da monarquia na França, de alguma forma. Interessante isso, né? E na realidade, né, continua ainda com a expansão, né, territorial da França pelos diversos continentes, principalmente África, né? Aqui no Brasil nós ainda temos a Guiana Francesa fazendo, né, fronteira com Suriname e Brasil, Antilhas, né, Polinésia Francesa. Então, essa conquista territorial francesa, ela sempre aparece, e isso acaba, inclusive, se refletindo, então, nessas organizações. Mas ela, inclusive, já vem de antes, né? Antes mesmo da Revolução Francesa, de 1789, né? Ela foi estimulada pelo neto aquele rei Sol, que é o Luís XIV, né? Que é o rei que construiu o castelo lá no Palácio de Versalhes. Por quê? Justamente porque esses novos territórios, essas novas regiões conquistadas precisavam ser conhecidas. Então, por isso que a gente vê essa relação, nós, né, não podemos, temos que lembrar dessa situação. Ela é considerada a mais antiga do mundo e outras foram surgindo também ao longo aí, principalmente do século XIX. Hoje elas existem, elas participam da UGI, como essa da França, e são cerca de 100 sociedades existentes. Aqui então, para lembrar o que eu acabei de falar, né, a gente não pode esquecer quando nós participamos, né, desses eventos, principalmente conhecer o contexto do aparecimento dessas organizações. Eu acho que isso é importante para a gente lembrar. Mas, ao mesmo tempo, né, esses estudos empreendidos por essa geografia, seja a geografia instituída da França principalmente, né, a partir da instituição dos cursos superiores de geografia na universidade. Mas havia estudos, havia geógrafos, né? Élisée Reclus, por exemplo, um grande geógrafo francês, né, anarquista. Não significa que só a partir de 1871 vai ter geografia na França. Não é esse o sentido.
Então, por isso que a Sociedade de Geografia ela surge em 1821, mais cedo, mas porque já estavam lá fazendo as suas investigações. E é o que e eram estudos que englobavam tanto os aspectos da natureza quanto da sociedade, porque as regiões, então, precisavam ser decifradas, as novas regiões conquistadas precisavam ser estudadas e analisadas, né, entre as duas grandes complexidades, né, seja do quadro natural, seja do quadro humano. E nessa Sociedade de Geografia Francesa, até o Élisée Reclus também fez parte, né, o próprio Humboldt, porque o Humboldt, quando vai fazer os 5 anos, que é considerado o pai da geografia moderna, né, segunda gênese da geografia, conforme o professor Armin Mamikonian, né, se nós considerarmos a gênese da geografia na Grécia como primeira gênese, mas o Humboldt, depois dos 5 anos que ele vai ficar viajando aqui pela América do Sul, América Central, vai até México e Estados Unidos, ele vai produzir muito material e ele vai ficar muito tempo em Paris, na França. Esse material vai ser produzido na França, então ele participava também. O Emmanuel de Martoni, que seria mais recente, finalzinho do século XIX, nisso o próprio Paul Vidal de Lablache. Mônaco continua participando desde sempre, né, desde aquela época, e vários marechais e assim por diante. E eles destacam isso, é interessante, né? E muitos, né, reis aí e soberanos, inclusive o Dom Pedro II. Então isso significa que eles têm muito recurso para pesquisa. Porque, inclusive a biblioteca é fantástica, eu não consegui ir, porque é a Biblioteca Nacional da França, que em função, inclusive por conta principalmente da Segunda Guerra Mundial, então todas essas doações, né, de livros, bibliotecas foram para a Biblioteca Nacional da França, onde isso é guardado. Então é uma organização muito forte, é impressionante. Tanto a UG em si, como organismo internacional, quanto a própria Sociedade de Geografia na França. Então, isso assim me chamou bastante atenção. E essa geografia, essa Sociedade de Geografia, ela tem um dos periódicos mais antigos do mundo, que é lançado a partir da sua fundação, lá no início do século XIX. E hoje está no número 1585, que é esse aqui. E que justamente no ano passado, ele retrata, eles comemoraram o bicentenário, 200 anos de uma Sociedade de Geografia. E aqui é bem interessante, porque eles mostram as fotografias dos lugares por onde eles andaram, né? Seja na África, na Ásia, na Antártica, ao longo desses 2 séculos. Né? Então, a gente consegue encontrar essa revista também no site dessa Sociedade de Geografia. E aqui está o prédio por dentro, é gigantesco também, né? Aqui seria o anfiteatro. E aqui os nomes eles têm em volta, né, do grande salão, os nomes então principalmente dos principais geógrafos europeus, especialmente, e que a gente sempre ouve falar aqui, a gente lê, né, os seus textos, etc., que fazem parte aí da evolução, né, do pensamento geográfico mundial. E esse aqui foi o último dia, foi o fechamento. Eu estou aqui. E aqui eu fiquei sentada mais ou menos aqui, foi bem bom. E não tem tanta gente assim, vocês percebem, é porque até nesse fechamento ainda tinha outras atividades concomitantes. Então, isso eu achei bastante impressionante, né? E foi considerado um fechamento simbólico, porque daí eles fizeram a passagem, né, de uma bandeira para a próxima comissão que está organizando a UGI na Irlanda em 2024. Bom, mas nesse entorno, então, né, onde essas coisas aconteceram, né, nesse Latim Quartier,
que fica aqui em volta. Isso aqui é o Rio Sena, né? Então, e tem, assim, é impressionante a quantidade de organismos públicos, de prédios, de museus, etc. E muitas que a gente não vê mais aqui, muitas livrarias, muitas mesmo, muito sebo, né? Então, deu tempo ainda de entrar em algumas. Essa aqui, esses 4 andares, essa é uma livraria só, onde eu inclusive consegui encontrar aí uns atlas, né? Deixa eu ver, depois eu passo. Comprei o que estava em promoção ainda, mas tinha atlas lá de todo o tema, de várias partes do mundo, até tem um atlas das migrações. Lembrei da Gláucia. E é impressionante, mas assim, talvez porque a universidade está muito espalhada pelo Latim Quartier, mas é muito impressionante ainda o hábito da leitura, né? E assim, às vezes do lado da outra, muitas livrarias. E infelizmente aqui no Brasil a gente já não consegue perceber, né? Então aqui só um exemplo, né, da quantidade de atlas que tem. Isso aqui também é só atlas, então os atlas ainda estão com bastante significado ainda para representar aí essa realidade, né, existente. E são atlas recentes, até esse das migrações, eu acho que é de agora, 2020, 2021. Então, a importância, só que é em francês, o idioma dominante é em francês, né, desses livros todos aí que a gente encontra. E aqui, então, umas fotografias, né, do entorno aí, desse Latim Quartier. Estava muito quente mesmo, né? Tirei aqui um print, né? Eu peguei 40, 41 graus. E a nossa estrutura da nossa universidade brasileira, nós estamos melhor preparados para enfrentar o calor. Então foi muito desconfortável mesmo a abertura, o fechamento, em todos os lugares que eu participei, era muito calor dentro da universidade, seja no Instituto de Geografia, na Sociedade de Geografia ou na própria Sorbonne. É algo impressionante. Nós estamos mais estruturados, com ar-condicionado e os próprios móveis, eu achei que nós, nesse sentido, não havia um conforto adequado para os participantes. Mas é porque, de fato, também esse calorão que fez foi atípico, porque eles estão preparados para o frio. E ali perto também tinha um colégio de 1400 e alguma coisa, então ainda tem muito prédio antigo. Embora as reformas, né, do Haussmann, que vai transformar Paris, né, nos boulevards, etc., na segunda metade do século XIX, mas muito prédio antigo ainda foi preservado, estruturas, né? Então ruas mais estreitas ainda, né? Lembrando aquele período mais feudal, né? Acho que já passamos. Então ainda isso tinha no entorno. Mas esse aqui é o Boulevard Saint-Michel, mais para frente, então entra para o Panteão, que era onde estava Boulevards, são essas avenidas maiores. Aqui já são aquelas ruas que sobreviveram à modernização, da haussmannização, né? Então fica bem misturado, né? Em termos urbanos é bem interessante. E, né, essa segunda parte, então, foi justamente a sessão que foi organizada pelo LabEU, principalmente com o Messias, né, o professor Messias da Universidade Federal, o João Vitor, né, também, com apoio, né, do professor Armê Marmigonian, do Instituto Inácio Rangel, e nós, então, pelo LabPlan. Né. Então, essa sessão foi aprovada, submetida e aprovada pelo GI, com essas apresentações. E o tema dela, então, é a industrialização na América Latina, né, avanços e retrocessos, em geral. Eu, especificamente, então, acabei coordenando essa sessão, porque nosso colega da Universidade Federal não conseguiu ir, porque não, né,
O que nos possibilitou foi o ProEvent aqui da universidade. E nós, então, é interessante que eles estão muito bem organizados, né? Só que a sala era muito quente. Mas em cada porta, então tinha, né, as apresentações, a sessão, isso está ainda disponível no site do Centenário da UGI, vocês encontram lá e compõem os próprios, não existe anais, né? Se a gente clicar aqui, a gente chega no resumo, que foi aprovado, submetido, e aí então eu apresentei mais especificamente, é a minha pesquisa de doutorado e que eu venho continuando pesquisando, que é sobre as exportações dos produtos industrializados da região sul do Brasil, mas mais especificamente de Santa Catarina. É em inglês, porque eu tive que fazer essa apresentação em inglês, né? E o que a gente observa, né, principalmente do início dos anos 2000 até os anos atuais, é uma modificação na pauta exportadora brasileira e também na pauta exportadora aqui dos estados do Sul e de Santa Catarina. Então, até meados aí dos anos 80, mais de 50% das exportações de Santa Catarina, por exemplo, eram de produtos industrializados, né? E se a gente considerar ainda os produtos semi-manufaturados, chegava quase a 70%, 65%, 70%. Hoje em dia, o que nós vemos, né? Essa questão dessa desindustrialização que ocorre já há bastante tempo, é que essa pauta exportadora, o domínio dela é de produtos não com menor valor agregado. Então, para Santa Catarina, o que nós vamos perceber, né, mais especificamente, então, como aqui ainda nos anos 80, os produtos básicos, né, com menos, né, madeira na época, né, soja não beneficiada, que começa a aparecer nos finais dos anos 70 em diante, tabaco e assim por diante, eles compunham em torno de 40%, e nos anos 80 para os 90%, entre 40% das exportações. Já quando a gente entra nos anos, né, década de 90 e vai entrando então nos anos 2000, a gente vê que esses produtos básicos, né, eles vão se fortalecendo e os produtos industrializados, a porcentagem de participação vai caindo. Isso significa o quê? Que a indústria brasileira ou a indústria de Santa Catarina exporta menos. Nós exportávamos, né, até algum tempo atrás, por exemplo, geladeiras, né, para várias, principalmente para várias partes do mundo, mas América Latina e África. E hoje as geladeiras praticamente já não aparecem mais na pauta exportadora. Outros produtos como os motocompressores, que é um motorzinho, além da geladeira também se exportava muito o motorzinho da geladeira. Então, têxteis, né, do Vale do Itajaí, imagina nós exportadores de têxteis, o que acontece no momento atual? Nós, mesmo com esse câmbio, a gente ainda importa muitos têxteis, né? E o que se percebe atualmente, então, para a gente fazer o fechamento, é que esses produtos, né, ligados de alguma forma mais ao agronegócio, eles expandem na pauta exportadora. Meu colega da Universidade Federal, ele diz, não, mas para o Brasil, e eu concordo, para o Brasil exportar frango e exportar suíno, ele enfrenta uma competitividade gigantesca, principalmente dos Estados Unidos. Né? Ele requer uma série de tecnologias, estratégias para concorrer com o frango ou suíno estadunidense. Mas mesmo assim, é diferente, né, do que uma produção de motores elétricos da WEG, por exemplo. Então a WEG hoje tem várias unidades fabris espalhadas pelo mundo e desta forma diminui também as suas exportações a partir de Santa Catarina, ou seja, nós diminuímos a nossa produção de renda e trabalho, né,
aqui para o Estado. Então essa também seria, né, uma das consequências verificadas dessa pauta exportadora que de alguma forma mudou completamente. Então esses são os últimos dados disponíveis, né? Então hoje, né, o que era motocompressores, motores elétricos, produtos têxteis há cerca de 30, 20 anos atrás, hoje os produtos, né, que são exportados se compõem carne suína, carne de ave, soja, madeira e tabaco para Santa Catarina. Então é tremendo, né? Isso aí é muito significativo. E os maiores destinos, né? China, Estados Unidos, né? E bem menor em escala, então, outros países como Argentina, México e Chile. Em linhas gerais, né? É isso. E agora eu fico disponível, né, se alguém tiver alguma curiosidade, algumas perguntas a fazer, e a gente vai encerrando. Eu acho que, inclusive, a gravação, Daniel.